o vereador Wilson Isaú Desidério, do PMDB. Ele, que até então era suplente de vereador e agora assumiu a vaga na Câmara Municipal em Tijucas nesse mês de outubro, no lugar de Fernando Fagundes, do PMDB. Inicialmente, vamos destacar aqui essa oportunidade que o vereador tem pela segunda vez de estar assumindo uma vaga na Câmara Municipal. Contar um pouquinho aí para as pessoas como que foi esse trabalho, inicialmente como suplente na gestão anterior e, consequentemente, agora nessa nova formação da Câmara. Bem, foi uma oportunidade feita pelo Fernando, né, que me oportunizou, mas eu fiquei como quinto suplente nessa segunda candidatura. E me propiciou esse momento. Então, eu sempre, desde sempre que eu estou em Tijucas, eu sempre participei muito da cidade. Né? Eu sou formado em planejamento urbano pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com a Univale, e a partir do momento eu sempre me envolvi com as causas da cidade, né, do município. E isso foi um trabalho muito forte, muito fortalecido com os amigos, e me deu a oportunidade de fazer 300 votos. Eu, na gestão anterior, eu fiz 200 e eu tive um acréscimo aí de 50%, né? E aí me oportunizou e agora a gente está aí com 30 dias para justificar o meu trabalho. É pouco tempo, sim, mas é uma oportunidade que a gente sempre quer contribuir positivamente, né? Sempre. E é o ideal, porque a cidade não pode parar e nós, antes de sermos políticos, nós somos cidadãos. E cidadão que precisa participar. E todos nós somos convidados a isso, né? E como que nesse mês, como bem o senhor frisou, é um período curto, mas que dá para acrescentar algo positivo na Câmara Municipal. Como que será o trabalho do senhor nesse mês dentro da Câmara? Bem, eu estou resgatando as minhas solicitações e indicações da gestão anterior. Eu espero que o nosso presidente, o Rogerinho, até já conversei com ele, para que ele possa colocar elas em prática para ser encaminhada ao Executivo, né? Para poder realmente, são questões importantíssimas, né, para o nosso município e que eu vejo que se for colocado em prática, vai melhorar muito a nossa cidade. Infraestrutura, esporte, esses problemas, questões ambientais também, tem uma série de situações. Coisa essa que, para te ter uma ideia, a gente vê essa interferência na BR-101, né? Você vê ali que a autopista litoral tá trabalhando e tudo mais, mas isso muitas vezes não é de graça, tudo é por imposição, por colocação e tudo mais. E eu falo sempre, muitas vezes a gente tem uma guerra viva aí com a autopista e a autopista te ouve, mas ela não acata aquilo que tu faz, né? Ela simplesmente ouve e fica, é uma guerra, né? E o que é que a gente faz? Nesse país alguém manda, sempre alguém vai mandar e alguém vai obedecer. E eu tomei a liberdade de fazer esse manifesto ao deputado federal Peninha, que eu tenho muito contato, falando dessa reivindicação, que eu não concordo com a ponte como era, porque não existia acostamento. E aí, na oportunidade, eu questionava sempre, né? E ele veio, não, Wilson, foi atrás, junto aos órgãos governamentais e disse para mim, olha, Wilson, o retorno é toda a ponte federal, municipal, ela estando no campo estadual, municipal e federal, ela tem que ter acostamento. Então, mediante isso, eu solicitei a ele, reivindiquei, e nós conseguimos já arrumar a meia praia, veio para a nossa cidade, Tijucas, e agora já está na Santa Luzia, para alargar essa faixa, que é muito importante. Porque chegava, vinha numa aceleração, encurtava, só para dizer, aquilo é marco geográfico, né? E todos têm o direito de ir e vir. E quando dá um problema, onde é que fica? Mas é 20 metros, é 5 metros, não importa. O acidente pode ocorrer em qualquer lugar. Então era uma reivindicação e foi acatado e realmente está aí. Agora a gente vê, tá tendo um tumulto, mas vai ter uma solução. Como já está sendo, né? Digamos que é um transtorno nesse momento para um benefício futuro, né? Exatamente. Tanto que a gente vê o benefício, mas nós temos que cobrar, nós temos que saber o porquê das coisas. E tem funções para isso. É o caso também dos presídios. A gente questiona muito os presídios, por que está acontecendo isso, as mazelas dos presídios. Só que também a gente sabe, eu fui descobrir que nós temos verba destinada para isso. Eu já relatei em algum momento aqui na rádio que a gente tem um fundo penitenciário, né?
Quem joga na Mega Sena ou jogos da loteria, como eu jogo, né, que são jogos oficiais, legalizados, eles fazem o quê? Eles dão um destino de 3,14% em cada jogo. Em cada jogo, todos os jogos. Tu imagina. E a gente tem que buscar esse fundo, né? Tem um fundo lá. Tem gente que não joga, e tem muita gente que não joga, mas tem gente que joga. E esse fundo dá uma arrecadação fantástica. E fazendo projeto, reivindicando isso, melhora a condição do policial, melhora a condição de todo o cárcere, né? Porque se fala muito, vai colocar lá, e depois como é que fica? Nós temos que cuidar disso. São problemas sociais, sim, mas nós temos que o bandidismo, essas situações nunca vão acabar, mas tem que ser controladas, como está na história. Mas tudo vai ter que ser controlado num momento aceitável para poder controlar, e não pode simplesmente largar, que aí fica fora de controle, né? Até porque a função da penitenciária e presídio é recuperar o cidadão de volta para a sociedade, né? Isso não é feito no Brasil, digamos aí 90%, mas o objetivo é esse. Exatamente. Então, tu vê, tudo isso aí depois começa o fator educação, né? Mas a educação, nós temos que fazer muito, mas nós temos que parar de ficar no discurso. Já temos que ir para o ato, né? E assim, com um ato sério, responsável. E aí começa as eleições, agora o ano que vem virá eleições, nós temos que saber quem vamos votar. Isso aí é um discurso velho, chega na hora no oba-oba, e depois, 4 anos vão ficar, dependendo do quê? Aí depois a gente fica, o político é isso, mas foi nós que elegemos ele. Vamos buscar gente boa para poder melhorar, porque a partir daí nós temos uma ação melhor. Esse negócio de esperar, porque muitas vezes o poder faz com que as pessoas acham que ele tem um poder e detém. Não, ele está ali naquela condição, nesse momento, para distribuir ações e buscar solução. Esse é o papel. Por isso que quando um vereador vem, que é uma autoridade grande, tem muita força, ele deve exercer com muita propriedade isso. Porque ele está representando, não ele só, ele está representando os munícipes, né? E os secretários têm que respeitar isso, a necessidade. Não adianta nós pedimos para fazer alguma coisa e o secretário não ouvir fazer outra, ou fazer errado. Então, ou o executivo, ou vice-versa, né? O prefeito pede alguma coisa porque necessita a cidade e nós, vereadores, não aprovamos nada, ou coibimos, ou deixamos por intransigência nossa. Isso é um absurdo. Nós temos que trabalhar para o bem. E isso é o papel do vereador também. O senhor destacou aqui o assunto educação. Nós tivemos ontem uma sessão especial na Câmara Municipal de Vereadores de Tijucas, que foi a homenagem aos professores aqui do município de Tijucas. Como que o senhor analisa esse tipo de homenagem? A homenagem sempre é fundamental. Toda pessoa tem que ser homenageada em certo momento da vida, né? Porque pelo processo que ela trabalhou, que ela exerceu, ela tem que ser homenageada em vida e ratificada na morte. Isso sempre, para deixar como exemplo. E a pessoa, com o exemplo dela, ela modifica pensamentos, ela modifica atos, ela modifica tanto para o bem como para o mal. E ela vai ser sempre a balança, né? Tanto é que a justiça ela é cega, mas tem a balança, né? Do certo, do errado, a vida é assim. Então a gente tem que justificar sempre o certo. Eu vejo que a gente clama muitas vezes pela educação, mas a gente é ausente na educação. Os pais somos ausentes. Quando eu digo, somos todos nós. Então nós temos que estar mais presentes em tudo, porque os nossos filhos, muitas vezes a gente delega para outras pessoas cuidarem em decorrência de uma vida conturbada que temos, mas em contrapartida, o nosso filho precisa de um olhar. E começa ali, né? O primeiro professor, a primeira professora são nossos pais, né? Nós somos pais. Quem é pai sabe o que tem que ser feito. E ele deve, se ele não sabe, ele vai se orientando, porque a nossa vida, Juliana, tem que estar sempre fundamentada na educação. Ele tem que voltar para os bancos escolares, ele tem que olhar, ele tem que participar de algum grupo, ele tem que estar presente dentro da sociedade, porque isso reflete o dia a dia, porque cada um tem a sua casa. Mas a cidade é a casa de todos, né? Porque hoje tu dá um endereço para quem? A sua casa, a minha casa, nós temos um endereço. E esse endereço justifica a tua existência nesse país. Por incrível que pareça, a gente, é filósofo? Não, vamos falar da realidade. Nós pertencemos a uma cidade, a um estado e a um país. Nós não pertencemos a outro país, nós representamos o Brasil, nós estamos aqui.
Então isso nós temos que valorizar onde nós estamos e fazer o melhor. Os profissionais de todas as áreas têm que se unir para fazer esse país diferente, porque nós precisamos do contador, do advogado, do médico, do faxineiro, primordial, de todas as profissões, porque são essenciais. A gente só dá valor quando falta esse profissional. É verdade. Nós estamos conversando com o vereador Wilson Desidério, do PMDB aqui de Tijucas. Vereador, a gente destacou então a sessão de ontem na Câmara Municipal. Como que o senhor analisa aí a Câmara Municipal de Tijucas, o trabalho da situação e oposição dentro desse contexto que é o Legislativo tijuquense? Então eu vou falar em 3 momentos. Primeiro, o espaço hoje da Câmara de Vereadores. Nosso presidente modificou a Câmara para dar o antigo ao novo com toda a tecnologia. Isso hoje em dia está muito bonita. A Câmara de Vereadores de ponta, com toda a tecnologia possível ali naquele momento. Outro é o trabalho, né? A oposição e a situação. Eles têm, na minha avaliação política, nós temos que trabalhar sempre junto. A oposição é necessária, a situação é necessária, sim, ambos. Mas elas jamais deverão estar fora do interesse da cidade. Fora. Ela tem que estar sempre coerente e firme nos anseios da sociedade. Sempre. Ela é a voz que clama junto ao Executivo. Então, ajudando também ao Executivo a fazer o melhor trabalho possível naquele momento. Porque eu vejo que Câmara de Vereadores e Prefeitura, se elas caminharem, é uma legislação só, Juliano. Não, é o prefeito. Não é o prefeito. O prefeito tem o mandato dele e a Câmara de Vereadores tem são eleitos no mesmo ano e eles caminham juntos. Se eles vão bem, se o prefeito, que é a parte executiva, vai bem, a Câmara vai bem. Mas se ele não vai bem, todos nós sofremos, todos. Então nós temos que oportunizar e estar presente e ajudá-lo da melhor forma possível em todas as questões, todas, para poder ajudá-lo, orientá-lo e buscar uma solução sempre junto. Não podemos dividir, nós temos que somar. E nós temos que acatar as informações, os secretários têm que também pedir ajuda quando é necessário, a Câmara de Vereadores para ajudá-los, porque muitas vezes também não consegue fazer sozinho. Então, essa situação muitas vezes de tu querer fazer as coisas sozinho, tu não vai. As coisas são muito pesadas e com a ajuda de todos nós caminharemos muito bem, na minha visão. Nem o Executivo consegue fazer algo sozinho, tem que ter aprovação da Câmara? Exatamente. O Executivo, ele só vai fazer se a Câmara quiser. Nós temos que entender sempre, o presidente da República só faz se o Congresso quiser. Mas a figura... Não, ele não consegue fazer se o Legislativo não aprovar. Ele está amarrado. Ele não pode simplesmente fazer o que bem entende, né? Então, ele precisa sempre ter a Câmara de Vereadores, o Congresso Nacional, a Assembleia Legislativa sempre presente. E cada esfera a gente tem que pedir o apoio. O prefeito, juntamente com a Câmara de Vereadores, tem que pedir o apoio dos deputados estaduais, sempre, para questões maiores, e acima disso nós temos que fazer. Tanto é que eu citava ali rapidinho a situação da ponte, que é a área federal. Eu vou falar com os deputados estaduais? Não, eu fui na esfera federal. Eu tenho que ir na esfera federal para ter um suporte. Caso contrário, senão eu vou pedir errado. E aí, ele pode me ouvir, mas ele não vai resolver, né? Então isso nós temos que saber, política tem que saber. Eu não estou discutindo partido político, né? Todos os partidos são bons. O que estraga são o momento das pessoas que muitas vezes não entendem porque eu estou no poder ou não, mas não sabem lidar com o poder. Mas eu vejo com muita tranquilidade que todos os partidos são bons, ainda bem que existem todos, né? Porque tu imagina se tivesse um ou nada, e assim não, a gente começa o processo democrático e nós temos que avançar dia a dia. Então nós temos que utilizar a Assembleia Legislativa do Estado, o Congresso Nacional sempre, está presente sempre. Brasília é distante? Não, foi. Hoje em dia não é mais. A partir do momento que o político deseja ir com reivindicações sensatas, claras e objetivas e ter um corpo forte, né? Continua à disposição, claro que o meu espaço é pouco agora de 30 dias, mas uma vez vereador, sempre vereador. Suplente também trabalha com não remunerado, mas trabalha, justifica, pede e sempre tem algum contato.